Inscrito a seguir, vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos de palavra, podendo não ceder a partes. Senhor presidente, Kennedy Marques, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu vou começar falando da visita que eu fiz essa semana que passou, a 9ª Expotec, que é a exposição da ETEC de Mairinque, e foi um sucesso. A gente tem o maior prazer de ver aqueles alunos mairinquenses ali mostrando os seus trabalhos, dos seus cursos. Então, mais uma vez, a ETEC está de parabéns pela realização da 9ª Expotec, e a gente vê que potencial nosso jovem tem, ele só precisa ter oportunidade. Também estive presente na votação, na eleição ontem do Conselho Tutelar. Fiz uma postagem falei aqui semana passada, e fiz uma postagem ontem lembrando os mairinquenses de cumprir o seu dever de cidadão, indo eleger os nossos conselheiros tutelares tão importantes para o acompanhamento do cumprimento do ECA no nosso município. Dos requerimentos que foram discutidos aqui hoje, tem um particularmente que está na pauta. A gente vê na televisão o aumento dessa questão da insegurança, que é a questão do ponto ali da Vila Granada. Então, a gente vê cada vez mais pessoas de má índole aproveitando-se dessas distrações do poder público. É uma rua escura, é um local ermo, é onde esses bandidos estão atacando. Nós tivemos agora a prisão do rapaz, do senhor, que provavelmente assassinou aquela jovem de alumínio. E do que é que ele se aproveitou? De um trecho de terreno que tinha um trilho que ela passava, ou outras pessoas passam por ali. Ele se aproveitou desse local ermo para fazer o ataque. Então, isso, o poder público tem que começar a prestar atenção nisso. E um ponto de ônibus em que eu tenho um espaço muito grande ali, que as pessoas podem, às vezes, estar sozinhas, dá margem para esse tipo de ataque. Então, se a gente tem o dever de se preocupar e ajudar a proteger os cidadãos, a nossa população, nós temos que cobrar, sim, uma resposta da CCR, porque é que aquele ponto está lá, no meio do nada, com acesso difícil, sendo que ele podia estar num local muito mais próximo de onde todo mundo passa. Então, teve o nosso apoio, a gente espera agora ver uma resposta, não só uma resposta no papel, mas uma resposta em termos de ação da CCR. Dá uma solução para o problema. Eu elenquei aqui alguns problemas da cidade de Mairinque que vão aparecendo aqui e ali. A gente está nessa casa, é um constante aprendizado, então eu fiz um apanhado dos grandes problemas de Mairinque. Começa-se pela falta de fiscalização e o excesso e o tamanho da extensão territorial. Mairinque tem uma extensão territorial não muito grande comparado com outros municípios, mas a questão da cidade em relação ao município. Então, a cidade está no meio de 2 rodovias, e aí tem realmente uma grande parte da população que fica abandonada, largada pelo executivo, que não consegue chegar lá para prover qualidade de vida para os moradores dessas áreas mais afastadas do centro, e nem o Departamento de Obras tem fiscalização suficiente para acompanhar as obras irregulares, os loteamentos irregulares, que é um outro problema do município. E o loteamento irregular é uma complicação, porque depois é difícil para quem comprou, é difícil para o executivo tomar algumas atitudes. Então, é também um problema de Mairinque essa questão da fiscalização e dos loteamentos irregulares.
Um outro problema, a questão da divisa do marmeleiro. Bem colocado aqui o requerimento do vereador Rafael. E aí, o executivo manda o munícipe procurar um advogado. Sabendo de toda a burocracia que é contratar um advogado, entrar na justiça, porque o munícipe recebe 2 carnês e, em tese, ele tem que pagar os 2. Olha o absurdo. Né? E diz ainda, porque não transitou em julgado. Horas, há quantos anos está aí esse processo? Eu me lembro em 2013, dona Neide, desesperada, conversando comigo com os 2 carnês na mão. Então, a gente espera que o executivo dê um jeito de resolver isso. Não precisa essa luta terminar lá na justiça. Os prefeitos podem sentar com seus departamentos de obra e com seus vereadores, por que não? Nós estamos aqui para apoiar e chegar num consenso. O instituto que determina o limite de um município, ele pode muito bem alterar, se for de acordo de ambas as partes. Não é possível, eu estava vendo outro dia a resposta de um requerimento, a Prefeitura de Mairinque continua pagando conta de luz da escola infantil Rosa Bassi, que não pertence mais a Mairinque. Então, essas coisas não pode ir deixando, né? Então, a resposta do requerimento ali do vereador Rafael diz, procure um advogado, pague na justiça. Isso é um absurdo, tem que resolver essa questão do bairro Marmeleiro, porque o cidadão do Marmeleiro, ele se sente mairinquense. Isso foi uma perda enorme para o município, que aconteceu em 2011. Um outro problema já abordado aqui pelo vereador Dizão, que é a Mário Covas. Né? Foi um presente de grego, porque uma obra recém-inaugurada pelo Estado, ele lavou as mãos. E aí uma empresa que fez o trabalho ficou isenta de recuperar, sendo que todo produto que a gente compra tem garantia. E uma obra de 33 milhões, vereador Dizão, 33 milhões o Estado de São Paulo pagou nessa obra, e está lá, os 11 buracos. Então, eu fui um dos que falei aqui das emendas da deputada Maria Lúcia Amari, né, do deputado Vitor Lippe, e a gente tem mesmo que agradecer o empenho desses deputados em ajudar o município. A gente espera realmente ver isso resolvido. Um outro problema de Mairinque é o não tratamento do esgoto. E aí, a gente vê que isso está se desenrolando. Mairinque tem um problema muito sério, que é uma dívida que ele tem, precatório, de milhões, 12 milhões. E está lá, está congelado lá. Cada prefeito que entra vai empurrando. Isso por quê? Por não ter uma estação de tratamento de esgoto. Finalmente, a gente espera, o prazo, eu já falei aqui várias vezes, é abril de 2020. Temos que acompanhar a Saneaqua na construção dessa estação de tratamento de esgoto. Esperamos ver este problema de Mairinque resolvido, e que não seja depois, né, uma dor de cabeça. Tem que ser bem feito, tem que ser acompanhado pela prefeitura. Nós temos um departamento de obras que tem que acompanhar isso. Não é como a Mário Covas, que depois apareceram os problemas e, não sei, veio aqui secretário de obras dizer, não sei o que aconteceu, caiu, abriu os buracos. Como a Saneaqua, quando tapa os buracos que ela abre aqui na cidade, faz a casquinha de ovo, né? Tem o departamento da prefeitura que tem que acompanhar a qualidade desse trabalho. Então, um executivo sério vai prevenir do que ver depois o problema e ter que resolver o problema. A questão da identidade mairinquense. Eu tenho feito alguns requerimentos sobre isso, porque eu vejo que a identidade de Mairinque ficou meio perdida nesse processo
aqui no meio da cidade turística de Ibiúna, estância turística de São Roque. Mairink ficou meio perdido nesse processo. Mairink tem ainda um polo industrial forte, mas precisa de ter norte, saber para onde ela quer ir, né? Isso é muito importante, porque pode desenvolver o turismo ou não. Isso é preciso uma discussão com a sociedade. Por quê? Porque nós temos aí o Horto Florestal, que é um patrimônio da cidade abandonado. Nós temos a represa de Tupararanga, que poderia ser um local melhor explorado, e a gente está vendo aí, né, cada vez mais o avanço ali dos loteamentos imobiliários e vai acabando com as áreas que poderiam ser usadas para turismo. Uma outra questão é a questão da reciclagem. Mairink gasta milhões enviando lixo que poderia ser reciclado. A população está preparada, a gente passa na rua, você vê, tem uma sacolinha separada ali com garrafas PET, com caixa de ovo. Então, Mairink está preparada, mas o Executivo não move uma palha para implantar reciclagem. Questão da educação. Precisa desenvolver a nossa educação. Mas, para isso, precisa ter dinheiro. E, para ter dinheiro, eu tenho que economizar no lixo, eu tenho que economizar na folha de pagamento, para daí eu ter dinheiro para investir em educação. E aí eu finalizo com o último e mais sério problema. A Prefeitura de Mairink tem sido um cabide de emprego há anos, há décadas. É preciso repensar este poder público. Nós não podemos ter uma folha de pagamento só porque está dentro do limite prudencial. Não, tem que ser repensado isso e Mairink, se quiser pagar as contas, porque o vereador Rafael já falou aí hoje os números. Dívida de 20 milhões, que está ficando, a cada ano aumentando. Então, ela só vai pagar se ela reduzir essa folha de pagamento, otimizar os funcionários concursados, porque, senão, não vai resolver uma série de outros problemas. Então, eu fiz esse apanhado para mostrar que a gente tem consciência dos problemas da cidade. Tudo que passa por esta casa é um grande aprendizado, a gente vai absorvendo, vai aprendendo as lições. E aí, a gente quer ajudar o Executivo, a gente quer ajudar o prefeito a fazer uma boa administração, mas para isso ele precisa nos ouvir. Esta Câmara é parceira do Executivo desde que ele faça o certo para o município se desenvolver. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.